Extrema foto. Tá, não esquece que tu sabe o que tu vai perguntar, o entrevistado nem sabe o que vai responder, ele que tem que ser nervoso. Nós jornalistas temos esse poder. Nunca apareça pro entrevistado que você está nervoso. Isso é conselho de jornalista velho. Então eu vou começar esclarecendo algumas coisas sobre a proposta do projeto e do bate-papo. Primeiro, como a gente tinha te falado, é bem um formato de conversa. Tem algumas perguntas no estilo ping-pong mesmo, que eu vou perguntar e tu vai me responder. Mas algumas a gente pode ir desenvolvendo junto, porque como tu também acredita, a entrevista é a alma viva do jornalismo, então não se constrói só com uma pessoa. A entrevista é uma construção. A gente constrói junto. Então, algumas coisas. Como a gente pretende fazer com que ela seja bem autêntica e que o maior número de pessoas possível se interessem depois em assistir ela na íntegra, ela tem um tempo estimado aí pelos 10 minutos. Mas se passar um pouquinho não tem problema. Quando a gente está contando uma história com muita paixão sobre alguma coisa, acaba vindo um detalhe ali, outro aqui, e tá tudo certo. A gente vai precisar fazer alguns cortes, talvez, ou edição no material final, e a gente também vai analisar qual forma que vai melhor incorporar o nosso encontro. Se depois a gente vai publicar em vídeo, com áudio, ou só o áudio, ou em texto também. Acho que no mais é isso. Como a gente conversou lá embaixo, como tu mesmo citou antes, é uma ideia de tornar a imagem do TCE mais acessível. Então, provavelmente, as histórias que tem para nos contar envolvem pessoas que passaram não só na tua vida profissional como pessoal. Então, sinta-se à vontade para citar elas, contar histórias que envolvam elas. E é isso. Tem algum questionamento? Não. A minha história no Tribunal de Contas, ela se inicia em fevereiro de 1991. Eu tinha passado pela grande imprensa e eu não tinha muito a vivência de assessoria de imprensa. E tinha recebido um convite para trabalhar num jornal do interior como editor. Tinha trabalhado já no Correio do Povo, Rádio Guaíba, Rádio Pampa. Tinha sido trabalhado de... Meu Deus do céu. Vendo que a gente esquece essas coisas, mas isso é importante, depois dá para cortar. Tinha sido diretor da rádio em Tramandaí e não tinha ainda uma vivência de assessoria de imprensa. Então, tinha passado pela SMIC como assessor de imprensa, mas muito curta. E o Tribunal de Contas, digamos que foi a minha primeira assessoria mais efetiva e mais duradoura, tanto é que eu estou há 31 anos aqui. E eu entrei no Tribunal de Contas, acertado com um jornal, que eu teria que ficar até o final do ano, daquele ano, e depois ir embora para o interior para ser o editor desse jornal. E aconteceu o seguinte, eu vim a convite do conselheiro Porfírio Peixoto, que não era o presidente da época, o presidente da época era o conselheiro Algir Lorenzon. Aconteceu alguns problemas de crise dentro do tribunal, que se utilizou a imprensa naquela época, fazia cobertura em loco, fazia com setoristas aqui. E no momento da crise, o conselheiro Lorenzon me procurou. Eu estava trabalhando no gabinete do conselheiro Porfírio e auxiliei nesses dois momentos de crise. E aí depois eu recebi o convite de passar para a assessoria de comunicação do tribunal, em que fiquei até hoje. E eu sou bem sincero, a minha vivência com o tribunal que eu tinha antes na parte da grande imprensa, da Júnior e outras coisas, eu não tinha uma visão do que era o Tribunal de Contas. E é um problema que quase todo mundo que está fora não sabe. Hoje eu posso dizer com certeza e afirmar que o Tribunal de Contas é algo que faz parte da vida de todo mundo, de toda a sociedade, e as pessoas não se dão conta. Porque é o tribunal que faz auditoria nos orçamentos, tanto municipais quanto estadual. Ou seja, se o dinheiro vai para a água, para o esgoto, para a luz, para a educação, para a saúde, para a segurança, é porque o tribunal está olhando, está vendo se está sendo bem empregado. Então, o tribunal faz parte da sociedade, faz parte, ele é quase como o olho da sociedade, e a sociedade às vezes não observa.
E eu passei a me apaixonar por esse trabalho. Um trabalho, às vezes, pouco divulgado, e eu, como assessor de imprensa do tribunal, tenho o dever e a obrigação de botar esse trabalho na rua, de ver as pessoas, tanto as pessoas do tribunal se reconhecendo naquele trabalho, como o pessoal da sociedade reconhecendo o trabalho do tribunal. Então, eu acho que isso é muito importante. E a história do tribunal, ela é rica. Ela é rica de pessoas, ela é rica em processos. Muitas vezes se diz, aconteceu um desfalque lá em tal lugar e o tribunal não apontou. Aí eu sempre pergunto para os colegas que dizem isso. A polícia consegue eliminar todo o crime, nem por isso ela deixa de ser efetiva. Acontece assassinatos, roubos, assaltos, mas a polícia continua atuando, então o tribunal continua vigilante e atuando. O Tribunal de Contas, hoje em dia, ele passou por uma atualização muito grande. Hoje em dia nós falamos, e temos exemplos aqui de processos, quem vai visitar o memorial do tribunal pode ver, processos antigos do primeiro presidente, Dr. Hercílio Domingues, primeiro presidente do Tribunal de Contas. Na época eles não eram conselheiros, eram ministros, depois foram convertidos para conselheiros através de uma outra legislação. E a gente vê o tribunal em processos lá no começo da existência dele, chancelando as contas. Tinha uma despesa, o tribunal ia lá e dava um carimbo, chancelando aquela conta. Hoje em dia, nós falamos do tribunal auditando com robôs. Então, são robôs pegando informações e cruzando para se fazer uma auditoria melhor. O tribunal tem um sistema chamado CAPC, que há muito tempo o tribunal consegue capturar as informações lá da contabilidade do município e trazer quase online, é quase como o fisco, como o imposto de renda, que a gente bota as informações lá e o imposto de renda fica sabendo. Isso são coisas e avanços que o tribunal teve durante todos esses anos, que são importantes ficar não só na memória do tribunal, como na memória da sociedade, porque tudo isso trouxe um avanço social e tudo isso provou que o tribunal é importante para essa sociedade. Então a minha história dentro do tribunal, nesses 31 anos, ela é muito ligada a essa história do tribunal, essa história de avanço, pois de forma talvez minha contribuição não tenha sido tão grande, mas foi porque não. Eu sempre cito Cícero, o grande poeta romano, que ao defender uma vez um outro poeta que não era romano, estavam querendo prendê-lo, deportá-lo de Roma, e ele foi defender esse poeta que tinha feito todas as campanhas junto com César, fazendo aquelas odes que eles adoravam, das guerras do César. O Cícero citou o seguinte: de que adianta toda a glória de César se não tiver alguém que as cante? E cantar a glória de César é a missão do assessor de imprensa. Não adianta toda a glória do tribunal se não tiver um assessor de imprensa que leve para a mídia, que leve para a sociedade essas glórias e esse bom trabalho do Tribunal de Contas. Não sei se teria mais eu achei muito interessante que tu disse que no começo da tua carreira, até nos primeiros anos de tribunal, tu ainda não entendia muito bem o conceito do tribunal, como ele agia no dia a dia, não conseguia enxergar ainda. Qual foi o momento, um acontecimento grande do TCE que tu viveu, fez parte dele, enquanto tu trabalhava dentro, e aí mudou a visão que tu enxergava? Eu acho que o grande momento que o tribunal teve nesse meu início de tribunal, e não, que talvez tenha me alterado um pouco, não foi nem alterado a opinião, porque eu não tinha uma opinião formada, mas a gente sempre tem uma ideia de que o caminho tem que ser caminhado por determinada rua, E o que me fez, talvez, reconhecer no tribunal um outro caminho
foram, por exemplo, quando aconteceu de um prefeito. O Rio Grande do Sul tinha um prefeito que fazia e acontecia. E o tribunal tentava auditar. E naquele momento, o presidente do tribunal, o conselheiro Algir Lorenzon, fez uma força-tarefa, Ministério Público, Judiciário, enquanto aquele prefeito não foi responsabilizado pelo que fez. Essa força-tarefa não parou. Então foi ali que começou a mostrar o tribunal que eu achava que tinha um trabalho muito importante, que é um trabalho técnico de auditoria, de campo, que vai lá e aponta algumas falhas. Muitas vezes não existe uma intenção no gestor, mas às vezes tem gestor mal intencionado. Então tem essa diferença. Isso foi um dos momentos. Um outro momento importante que eu destaco era os encontros regionais de controle e orientação, que eram os famosos ERCOS, que é quando o tribunal ia para cada uma das suas regionais no interior e juntava todos os prefeitos para discutir de forma pedagógica, discutir os assuntos onde se aconteciam as principais falhas administrativas. Então, o que era isso? Eu sempre brinco, a parte pedagógica do tribunal, eu comparo muito com a medicina preventiva, onde tu não gasta com medicamento, porque depois que a pessoa está doente, tu vai gastar com medicamento, com cirurgia, com hospital, mas com a medicina preventiva tu economiza tudo isso. E essa auditoria em loco do tribunal é muito parecida com a medicina preventiva, ela evita que o gestor erre. E o gestor não errando, não há desperdício de dinheiro, porque muitas vezes esses dinheiros que vão pelo ralo, às vezes, na administração, não é por má fé do gestor, às vezes é por erro, por desconhecimento. Então, essa proposta pedagógica do tribunal, junto com o trabalho de auditoria em campo, me fez ver um tribunal que, ao mesmo tempo, controla, ensina. Então, esse foi um dos momentos, eu acho que foi aí que eu comecei a ver um tribunal diferente do que eu via quando cheguei aqui no tribunal. No ano em que tu completou 25 anos de TCE, tu concedeu uma entrevista para o Atricom, falou umas coisas bem interessantes do papel social no dia a dia. Eu esqueci o celular. Eu também não sei. Os meus não ficam silenciosos. Alguém quer botar bem no canto mesmo? Eu ia fechar aqui para ver se não fica. Não, vou deixar como estava, porque senão vão ver Que tu parou. Paramos, cortamos. Mas o outro eu acho. Se vocês acharem que eu estou falando demais, me dá um. Não precisa nem. Faz assim. Deu? Gente, só lembre depois que eu deixei meu celular aí, que eu só não quero esquecer as coisas. Deixar. Às vezes nem posso soltar aqui. Pode Vamos passar. esperar 4 segundos. Sim. 1, 2, 3. No ano que tu completou 25 anos de TCE, tu concedeu uma entrevista para o Atricom e falou algumas coisas bem interessantes sobre o papel social do TCE no dia a dia, em coisas que, por exemplo, pesquisas e estudos do TCE movimentaram a sociedade de certa forma. Tu consegue apontar nesse ano ou no ano passado um estudo ou uma pesquisa que o TCE tem desenvolvido e que na prática deu um grande impacto no Estado? Olha, o tribunal, ao longo desse tempo todo, ele vem desenvolvendo muito trabalho de pesquisa que muda um pouco o aspecto, por exemplo, da visão social sobre alguns assuntos. Eu vou citar como exemplo. O tribunal há anos acompanha a educação. E a educação é a base de tudo numa sociedade. Então, o tribunal tem no seu próprio site vários trabalhos ligados à educação, onde se vê escolas com problemas, se o gasto está sendo utilizado de forma correta. Então, é um trabalho árduo que se faz em todo, porque nós temos que parar para pensar, são 497 municípios no Rio Grande do Sul. Isso parece simples, mas não é. Por isso o tribunal tem suas regionais, porque cada regional audita X municípios, abrangendo os 497 municípios, além do governo do estado. Então a pesquisa de educação é uma,
a pesquisa, há pouco eu estava conversando com uma colega jornalista sobre uma pesquisa que a gente tem de transparência nos sites dos municípios. Tivemos também, agora ampliamos essa pesquisa para órgãos do governo, para OSCs, organizações sociais. E também temos pesquisa na parte de resíduos sólidos. O tribunal realiza várias pesquisas e também tem, às vezes, algum estudo que o tribunal realiza sobre falhas pontuais. Por exemplo, agora houve uma alteração na lei de licitações, o tribunal já está trabalhando, fazer estudo, pareceres, para melhor qualificar a administração pública. Porque é uma coisa que às vezes as pessoas pensam que se qualifica só punindo, se qualifica explicando, estudando. É aquilo que eu digo. Hoje em dia é muito mais barato tu teres uma ação pedagógica do que ter uma ação punitiva. Até porque depois do dinheiro desviado é difícil esse dinheiro retornar. Então são esses trabalhos pedagógicos, sociais que o tribunal desenvolve e alguns outros que talvez eu não me lembre no momento, que eu acho que são muito importantes e deveriam ser mais debatidos pela sociedade. Talvez falte o que eu sempre digo, este elo maior entre a sociedade e o Tribunal de Contas, pois o Tribunal de Contas, eu insisto, é um representante da sociedade, é os olhos da sociedade. É exatamente o que eu estava percebendo. A gente já tinha conversado antes sobre o quanto ainda é um pouco inacessível para algumas pessoas saber mais do TCE, como ele impacta a vida delas. Tu acha que é uma medida que tem que partir do TCE para acabar esse afastamento entre a sociedade e a organização, ou uma medida conjunta, e como as pessoas poderiam acabar com esse afastamento? Eu acho que isto é uma coisa mais ampla e passos como esse de fazer um memorial é um deles. O que eu acho? Eu acho que o tribunal, como um todo, quando eu falo tribunal, a gente tem que parar de pensar que o tribunal é sua administração, é sua presidência, porque a presidência muda de 2 anos, mas o tribunal como corpo técnico, ele continua. Então o que eu acho? Eu acho que nós temos que trabalhar melhor a sociedade para nos entender e nós temos que trabalhar melhor o nosso corpo técnico para entender a sociedade. Então talvez esteja faltando um pouco de romance, de flores para esse casamento dar certo. Talvez esteja faltando alguma forma de se entrosar, de se comunicar melhor, talvez melhor nosso corpo técnico entender a sociedade entender o nosso corpo técnico. Mas isso são coisas que eu posso garantir que nesses 30 e poucos anos avançou bastante. Era pior antes. Antes o pessoal não sabia nem o que era o Tribunal de Contas. Hoje em dia eu já vejo que tem pessoas que se interessam por assuntos e veem notícias que sabem o que faz o Tribunal de Contas. Porque é muito difícil pedir para uma sociedade que saiba o papel constitucional de um órgão, mas pelo menos que saiba que o tribunal fiscaliza, isso já é importante, fiscaliza o dinheiro público. E ao longo desses 31 anos, se tu pudesse nos contar uma história de algum momento teu, dos corredores do TCE, uma história que envolva uma amizade que tu fez dentro. Olha, eu vou dizer fazer uma indiscrição, assim diz. Eu estou no tribunal há 31 anos e um dos motivos, acho que os maiores motivos que eu tenho, por considerar o tribunal quase como uma família. Ele é um órgão que não é muito grande e as pessoas, eu fiz boas amizades. Por exemplo, o fotógrafo que me acompanhou por um bom tempo, o Tigre, que me acompanha ainda, eu conheço o Tigre da Calda Júnior, lá do ano de 80 e poucos, quando eu trabalhei na Calda Júnior, e eu sempre brinco. Naquela época eu sentava no lado do Mário Quintana. Então eu conhecia na Calda Júnior, no Correio do Povo, o Mário Quintana e o Tigre. O Tigre eu continuei conhecendo, o pobre do Mário Quintana, felizmente faleceu, que era uma pessoa de grande sabedoria. E então o tribunal ele é muito propício a criar relações muito afetivas, familiares, e esse ponto eu acho importantíssimo. Porque nós não somos ninguém, nós não somos a nossa fama, não somos a nossa competência, o nosso salário,
se nós não tivermos amigos e família. Isso que nos dá riqueza, né? Pelo menos a riqueza de alma e espírito, que eu acho a mais importante de todas. A financeira ajuda, mas a de alma e espírito a gente não consegue viver sem ela. E eu posso dizer que o Tribunal de Contas tem uma da mais bela aura que eu já vi. Ele tem uma energia positiva, o próprio tribunal emana uma energia muito boa. Então, as histórias que eu posso contar de passagem são daquela minha briga, no sentido não tão... a palavra briga no sentido mais metafórico, a briga do dia a dia de colocar o tribunal na mídia. Hoje em dia parece fácil, as pessoas, assim, os jornalistas vão mas assim, não, a gente manda por mail ali, vai tudo por e-mail. Antigamente a gente pegava um release, eu não gosto muito da palavra release, eu uso expressão, sugestão de pauta, porque release para mim parece uma coisa... Aí vamos entrar numa história de como surgiu a assessoria de imprensa com relações públicas, depois com o jornalismo, que é uma história que não cabe aqui. Mas eu não gosto do termo release, é uma coisa muito minha, eu uso sugestão de pauta. Então, eu tinha que pegar minha sugestão de pauta, botar embaixo do braço, ir para as redações e convencer os colegas jornalistas que aquela matéria era importante. Hoje se bota numa mídia digital, ali no Facebook, Instagram, Twitter, e a pessoa acha que pelo menos está distribuindo para todos os colegas jornalistas. Na minha época não, na época que eu comecei não. Na minha época eu não gosto dessa expressão, gente. Porque enquanto a gente está vivo, sempre é a nossa época. A gente só para de ser a nossa época quando a gente parar de pensar. E aí morrer. Pelo menos para essa vida. Podemos renascer para outra. Então, o tribunal, ele é muito pródigo nas amizades. Eu teria milhões e milhões de histórias para dizer de amigos, mas citei o fotógrafo Tigre, porque talvez seja a pessoa, depois do conselheiro que me convidou, ele me convidou para ficar 1 ano, depois ele assumia aquele. E por esses destinos na vida, eu estou até hoje na assessoria de imprensa, onde eu sempre brinco, onde me dá prazer, porque fazer o jornalismo eu acho que é uma das coisas mais saborosas que tem na vida. E a gente não vive, não trabalha se não tiver prazer nas coisas. Perfeito. Acho que a gente não poderia ter terminado de um jeito melhor essa primeira tentativa. Achou que tiver de problema, editamos de novo, fizemos de novo, Grito.